Olá, alunos! Sejam bem-vindos. Hoje falaremos sobre o Brasil e sua divisão regional. Ao falarmos em regionalização, é preciso a gente entender o que é regionalizar. Regionalizar significa dividir um país, estado ou município em áreas que apresentem características semelhantes, ou seja, a divisão de um espaço ou de um território em áreas que apresentem características que individualizam essa área. A regionalização pode ser estabelecida segundo diferentes critérios. Podem ser critérios físicos, políticos, socioeconômicos ou até mesmo culturais. O Brasil já passou por várias regionalizações durante seu processo de formação. A primeira divisão regional oficial do Brasil, ela foi criada em 1942 pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Desde então, diferentes classificações foram propostas pelo IBGE. Inicialmente, ele adotava somente os critérios naturais, os critérios físicos, e com o passar do tempo, começou-se a utilizar também outros aspectos sociais, aspectos econômicos, para chegar às divisões regionais. Falaremos de duas divisões regionais principais. A divisão regional do IBGE, que é essa primeira, divide o território brasileiro em 5 regiões, e a regionalização geoeconômica, que divide o território brasileiro nessas 3 regiões que vocês observam nesse segundo mapa. Falaremos um pouquinho sobre cada uma dessas duas divisões regionais. Primeiro, a divisão do IBGE. Ela divide o território brasileiro em 5 partes, essa é uma das características dela. Outra característica é que o critério adotado nessa divisão regional é o critério físico, político, principalmente. E uma outra característica é que nessa divisão, o limite territorial, o limite dos estados, ele é respeitado. Se vocês observam, as linhas que dividem as regiões, elas contornam os estados. Sendo assim, respeita o limite de cada um deles. E aí nós vamos ter a região norte, centro-oeste, sul, sudeste e nordeste. Essas são as 5 regiões do IBGE ou macro-regiões. Falaremos um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira, a região norte. A região norte ela é composta por 7 estados: Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. É a região de maior extensão territorial no Brasil. Ela possui baixa densidade demográfica, ou seja, poucos habitantes por quilômetro quadrado. É onde nós vamos ter a localização da floresta amazônica e a economia é baseada no extrativismo. A região nordeste ela é formada por 9 estados, são eles: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. A região Nordeste, ela possui graves problemas socioeconômicos e problemas também relacionados à seca. Nós vamos ter um único rio perene nessa região, que é o Rio São Francisco, e os outros são rios intermitentes. É uma economia muito baixa devido a esses graves problemas que assolam a região Nordeste. A região Centro-Oeste é formada por 3 estados: Mato Grosso do Sul, Goiás, onde nós vamos ter a localização da capital, Brasília, localizada nessa região. É a região menos populosa do Brasil e possui uma economia baseada principalmente na agropecuária. A região Sul ela é formada por 3 estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. É a região menor do Brasil, possui um clima muito diferente do restante do país, é um clima subtropical, onde nós vamos ter aí uma área mais fria do país, e é a segunda região mais industrializada do Brasil, perdendo somente para a região Sudeste. A região Sudeste ela é formada por 4 estados: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, o nosso estado. A região Sudeste ela é a região mais populosa e mais industrializada do Brasil. Falaremos mais à frente, detalhes de cada uma dessas regiões.
Na outra regionalização, é a regionalização que nós chamamos de regionalização geoeconômica. Primeiro, vamos às características dessa regionalização. Podemos perceber que o critério adotado nessa regionalização é a economia dos estados. Ela divide o Brasil em 3 regiões: a Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. E uma característica, que diferencia da região do IBGE é que ela não respeita o limite dos estados. Podemos perceber que tem estados que fazem parte de mais de uma região, como Maranhão, como Minas Gerais, como Tocantins, como Mato Grosso. São estados, que fazem parte de 2 regiões ao mesmo tempo. Ou seja, não respeita o limite dos estados. E o aspecto, o critério adotado nessa regionalização é o critério, econômico. Bom, alunos, por hoje foi isso.